Boa noite a todos, nossos queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas que nos acompanham. Que Deus abençoe. Que esta palavra, neste domingo à noite, seja uma bênção para a sua vida. Aliás, a palavra de Deus é uma bênção para as nossas vidas. O que seria de nós se não tivéssemos a palavra de Deus, a palavra de vida, a palavra de esperança? E eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração nesses dias, em razão de uma situação que eu evidenciei, que eu vivi. E eu quero compartilhar esta palavra com você, que está no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Que diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Que Deus abençoe esta palavra, essa reflexão, e que o Espírito Santo de Deus possa, de alguma forma, despertar a nossa vida. Senhor Deus e Pai, pedimos a Tua graça, a inspiração nesse momento, em que compartilhamos desta palavra. Esta palavra foi firmada no céu e pedimos, Senhor, para que venha ser firmada nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. O tema para esta noite é um caminho seguro. Por que um caminho seguro? Porque o profeta Isaías disse que este é o caminho. Andai nele. Não é verdade? Quando Deus deu a sua lei a Moisés e ao povo de Israel, e também esta palavra foi dita para Josué, que foi o sucessor de Moisés, e Deus pediu para que o povo tivesse cuidado, para não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Desviar da onde? Do caminho, dos preceitos de Deus, das ordenanças de Deus, dos decretos de Deus. Jesus enfatizou com muita propriedade: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Na época do profeta Ageu, Deus olhou para o seu povo, fez uma radiografia, uma análise, uma avaliação. E ele diz isso lá em Ageu, capítulo 1, versículo 5. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Deus chama a atenção do povo através do profeta Ageu. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe recursos, recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Mais uma vez, versículo 7, capítulo 1 do livro do profeta Ageu. Deus diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: veja aonde os seus caminhos
o levaram. O que estava acontecendo ali? As pessoas estavam esperando muito. Mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, danificado, abandonado, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Então Deus percebeu ali o que estava acontecendo com o povo. E não é muito diferente dos dias de hoje. Principalmente nesse período de flagelo, de pandemia. As pessoas estavam preocupadas e empenhadas com as suas próprias vidas, com as suas próprias casas. Estavam desprezando os interesses espirituais. Desprezavam as principais virtudes espirituais e as práticas espirituais. Estavam se distanciando de Deus, da casa de Deus. E o que é pior, estavam se distanciando da presença de Deus. Então Deus chama a atenção do povo, através do profeta Ageu. Veja onde os seus caminhos o levaram. Em razão disso, o governador de Judá, o sumo sacerdote Josué e Zorobabel, que era o governador de Judá, eles reconhecem o seu erro e decidem andar por esse caminho que Deus havia tratado. E quando eles decidem fazer isso juntamente com a nação de Israel, Deus faz uma promessa para eles. Olha, eu vou estar com vocês, aleluia. Todos nós, queridos, passamos por tempos difíceis, é verdade. Há dias em que o céu parece escuro, toldado e nublado. Há dias em que a nossa alegria desaparece. A fé é fragilizada. E a esperança e o ânimo parecem diluir as forças, muitas vezes espirituais, para não dizer físicas, se desvanecem. Há momentos que tudo parece impossível, improvável e difícil. Todos nós, sem exceção, passamos por momentos que atemorizam a vida, que geram insegurança e colocam a nossa estabilidade espiritual em desequilíbrio. E quando isso acontece, nós nos esquecemos do que disse o profeta Naum. O que disse o profeta Naum? O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Então, com esta introdução, eu quero dizer aqui, começar esta mensagem com algumas perguntas. Primeira pergunta. O que você faz quando adversários maiores e mais fortes ameaçam a sua vida? O que você faz quando não se sabe o que fazer? E quando eu falo de adversário, ou adversários, que são muitos, os adversários dos nossos dias têm outros nomes. São outras situações, como por exemplo, uma doença, a perda de um trabalho, de um negócio, uma depressão que surge, uma desarmonia que se estabelece em algum segmento da vida.
São adversários. Um filho que se envolveu em algo ilícito, com drogas. Uma filha com uma gravidez indesejável. Ou numa situação assim, não comum. O que você faz quando essas coisas acontecem? Quando adversários maiores e mais fortes ameaçam a sua vida? O que você faz? O que eu faço quando não sabemos o que fazer? Lembro-me de Josafá, rei de Judá. Quando os moabitas, amonitas e alguns meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom. Do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é Gede. Alarmado. Quando um grande adversário surge na tua vida, você não fica alarmado como Josafá? E o que ele fez? Qual foi o caminho? Eu estou falando de um caminho seguro. Por quê? Porque há caminho que parece correto, parece direito, parece certo, mas o final desse caminho é caminho de morte, de ruína, de destruição. Alarmado, Josué decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o seu reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Eu gosto disso. Às vezes nós queremos ajuda de outras pessoas que não compartilham da mesma fé, dos mesmos princípios, das mesmas verdades que nós compactuamos. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, melhor dizendo, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Qual foi essa oração que ele fez? Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, os adversários? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Este é o caminho certo. Buscar a ajuda de Deus. Orar. Colocar a nossa dependência nele. Amém? Segunda pergunta que eu quero fazer. Na verdade, o primeiro tópico foram duas perguntas, né? Segunda pergunta: a quem você recorre quando tudo parece perdido? A quem? Interessante que teve um rei em Israel, filho do rei Acabe e Jezabel, chamado Acasias. Certo dia, Acasias caiu da escada do seu quarto no palácio de Samaria, lá em Israel, e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar. Olha o caminho que ele escolheu. Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. A quem você recorre quando tudo parece perdido? Quando algo incomum acontece na sua vida? Com quem você compartilha os seus problemas? A sua dor, a sua crise, a sua perda? Com quem?
Às vezes nós compartilhamos situações com muitas pessoas, da família, do trabalho, muitas vezes de pessoas que não comungam da mesma fé espiritual, mas não sei por que razão não queremos compartilhar situações que nos afligem com os profetas de Deus, com o próprio Deus. Mas o anjo do Senhor disse a Tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhes pergunte: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: você não se levantará mais desta cama e certamente morrerá. Nós temos que tomar cuidado, amado, para saber aonde os nossos caminhos estão nos levando. O mesmo episódio aconteceu com Ben-Hadad, rei da Síria, quando Naamã, o general, comandante do exército do rei da Síria, que era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, ficou leproso. Por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, uma menina anônima: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. No caso, Eliseu. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Ben-Hadad, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel, rei Jorão. Mandou uma carta por destino errado, para a pessoa errada. Compartilhou o seu problema com pessoas que não deveriam fazer parte do seu convívio. E não é assim que acontece. Como pastores, a gente está cansado de ver isso no nosso meio. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta, a carta do rei Ben-Hadad da Síria: junto com esta carta estou enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgou as suas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que é profeta em Israel. E foi o que aconteceu. Eliseu chamou um dos seus discípulos e disse a Naamã: olha, assim diz o Senhor, vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e a sua pele, e a sua carne, e a sua vida será restaurada. Às vezes nós queremos compartilhar, amados, situações com outras pessoas que só Deus pode fazer. Que só os profetas de Deus podem te ajudar e aconselhar. Faça como Jairo.
Tendo Jesus voltado de barco, o dirigente da sinagoga de Cafarnaum, tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Caminho certo, destino certo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo. Tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço. Entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a zombar de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-o pela mão e disse: Talita cumi. Que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Aleluia. Isso os deixou atônitos. Glórias a Deus. Caminho certo. Caminho de vitória. Caminho da bênção de Deus. O terceiro ponto que eu quero deixar nesta mensagem para a gente concluir. Tudo pode ser mudado e conquistado pela oração. Por que eu estou dizendo isso? Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-lo? Ajudá-la. Diga-me o que você tem em casa. Veja, ela tinha um problema. Talvez você está me ouvindo, você tem um problema. Mas o caminho foi procurar o profeta de Deus. Foi buscar em Deus a resposta, a equação, a solução do seu problema. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Peça muitas. Depois entre na casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo, completando. Depois disso, ela foi embora. Fechou a porta em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles tinham trazido. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá,
venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Ah, queridos. Creiam no Senhor vosso Deus. E vocês vão estar seguros. Um caminho seguro. Creiam nos profetas de Deus. E vocês vão prosperar. E vocês vão ter a vitória. E vocês vão ter a solução desses problemas. Em nome de Jesus. Quando eu disse que tudo pode ser mudado e conquistado pela oração, foi o nosso Senhor Jesus que disse: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Ele não disse porque alguns que pedem, alguns que batem, alguns que procuram. Não. Ele disse, pois todo que pede, recebe. Quando fala todo, inclui a mim e a você. Todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual o pai de vocês, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará, no lugar do peixe, um ovo? Ou se lhe pedir pão, lhe dará, no lugar do pão, uma pedra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará, no lugar de um ovo, um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, Jesus está dizendo isso, sabem dar boas coisas, boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Queridos, se Deus nos dá o Espírito Santo, que é o seu maior tesouro, a sua maior preciosidade, a sua maior bênção é o Espírito Santo. Se Ele pode nos dar a sua maior preciosidade, Ele pode nos dar qualquer coisa. Diga amém. Um caminho seguro. Mostre-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Disse Davi, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Que esta declaração de Davi seja a minha, a sua declaração também. Quando Jesus estava com os discípulos, falando da sua partida, da sua prisão, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, Jesus falou aos discípulos, olha, vocês conhecem o caminho para onde vou. Houve uma dúvida ali, uma perplexidade. Tomé entra no cenário e diz assim, Senhor, não sabemos por onde vais. Como então podemos saber o caminho? Um caminho seguro. Respondeu Jesus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Há caminho que parece certo ao homem. Parece certo. Parece correto. Mas no final conduz à morte, à ruína, à destruição. Que você, nesta noite, procure um caminho seguro.
Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Para esses momentos que nós estamos vivendo. Difíceis, de dificuldades, de guerras, de rumores de guerras, de doenças, de pandemia. Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê a vitória. Que você possa crer no Senhor vosso Deus, para que vocês possam viver seguros, em segurança. E que vocês possam crer nos profetas de Deus, para prosperar e ter a vitória, em nome de Jesus. Coloque a mão no coração. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Palavra que me abençoou. Palavra que me despertou. Que me encheu de ânimo e coragem. Porque muitas vezes, Pai, não sabemos o que fazer. Muitas vezes, Senhor, não sabemos a quem recorrer. Muitas vezes, Senhor, não temos condições nem mesmo de encontrar força para encher os pulmões e levantar um clamor e uma oração a Ti. Mas nesta noite, nós clamamos pela Sua graça sobre cada vida que nos acompanha. Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Ajuda-nos, Senhor, a entrarmos por esta porta estreita, por este caminho apertado. Mas é por um caminho, Senhor, que nos leva à vida. Que seja assim, Senhor, na vida de todos nós. E que tenhamos, Senhor, uma semana e um mês de agosto abençoado pelas Tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite a você. Que Jesus Cristo te abençoe rica e abundantemente. Amém e amém.